Bíblia fala que a gente foi criado para louvor e glória de Deus. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual você foi criado. É para adorar o Senhor. Te enche disso, amigo. Te enche disso, te enche de adoração, te enche da presença. Porque se existe algum homem realizado nessa terra, é aquele que se envolve com a presença de Deus. Ele faz a gente se sentir realizado. Ele faz a gente se sentir satisfeito. Ele faz a gente se sentir pleno, sabe? E eu quero te convidar a isso, querido. Se envolve com o Senhor. Amém? Aleluia. Obrigado, louvor. Vocês são top. Aleluia. Pode sentar, querido. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor, querido. Amém. Amém, glória a Deus. Estava conversando com o Senhor e hoje foi engraçado que geralmente a gente tem um costume, né? Quando a gente vai ministrar a palavra do Senhor, a gente pede a Deus uma palavra, a gente prepara um esboço, a gente organiza tudo. E eu sempre faço isso. Mesmo que na maioria das vezes eu não siga quase nada do que está ali escrito, mas eu faço. E dessa vez eu pedi algo diferente a Deus, sabe? Eu disse, Deus, eu não quero fazer esboço, não. Eu vou orar, eu vou pedir a palavra do Senhor, o Senhor vai ministrar. E quando eu estava orando, né, no meu quarto, eu estava ajoelhado assim, e do nada, Deus disse assim, Filemon. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Filemon. E foi engraçado que não é um livro tão comum, né? Eu achei esquisito. Eu disse, Senhor, o Senhor gosta de mudar as coisas, de fazer um negócio diferente. Glória a Deus por isso. Porque Deus, Ele sempre tem algo novo para mim e para você, querido. Aleluia. E o versículo que a gente vai estar lendo agora é Filemon, do versículo 4 ao 7. Eu não disse o capítulo porque ele só tem um livro mesmo, tá? Então, a gente vai ler aqui. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aleluia. Eu comecei a ler aqui e a primeira coisa que me chamou a atenção é Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele era um líder, né, um grande líder, e ele diz aqui, ele inicia falando que ele dava graças a Deus, e ele vinha orando a Deus pela vida de Filemon, porque ele estava feliz com a vida de Filemon, sobre a questão da fé e do amor. E a primeira coisa que Deus me chamou a atenção é que, às vezes a gente ora pouco pelos nossos irmãos. É porque também é fato que a gente está num corre-corre, a vida é corrida pra caramba, e a gente acaba meio que negligenciando isso. Eu vou falar a gente, mas eu quero mais me incluir do que a vocês, tá? Porque eu não sei como é a vida de vocês orando pelos outros. Mas o pouco que eu oro, eu acho muito pouco. Então, assim, Deus me chamou muita atenção para isso. E é necessário a gente estar cobrindo um ao outro em oração, querido. Né, esses dias, quando a gente começou ali o Luau, eu não tinha programado nada, mas a primeira coisa, quando eu subi para ministrar, Deus falou assim, ore pela sua nação. E eu não tinha pensado nisso em momento nenhum, não programei nada. Só que o fato, querido, é que Deus está chamando a igreja para uma responsabilidade de oração. Sabe, a gente começar a ser mais afinco na oração
por tudo que Deus ele pede para que nós venhamos a orar. E as nossas autoridades é uma das pessoas que Deus pede para que a gente ore. Aí naquele momento a gente orou e foi uma bênção. E eu comecei a praticar muito mais assim, como se fosse como uma doutrina diária. Comecei a orar. Sabe, se você, às vezes a gente ajoelha para orar, eu não sei se isso acontece com você ou se só era comigo, mas quando eu ajoelhava, começava a orar, daqui a pouco eu não tinha mais o que dizer para Deus. Eu ficava naquela, cara, o que é que eu vou dizer mais agora para Deus? Mas se você parar e pensar, aqui na igreja tem uma quantidade boa de gente. É gente, meu irmão, para tu orar muito mais de 1 hora por dia. Então, assim, Deus ele começou a chamar a minha atenção para isso e dizendo assim, filho, eu quero que você ore mais. E uma coisa que ele me chamou a atenção com relação à oração de Paulo por Filemão, é que Paulo estava feliz pela fé e pelo amor que Filemão demonstrava, não só para com Jesus, mas para com os irmãos. E a gente sabe, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 13, né, o último versículo, que no final vai ter a fé, a esperança e o amor, e de todas elas o mais importante é o amor. E é tempo de a gente amar, irmão. Sabe, a gente fala muito, é bem verdade que a igreja, nesses últimos tempos, vai ser conhecida pelas manifestações do Espírito Santo. Mas eu creio também que uma das coisas que a igreja vai ser conhecida é pelo amor. É a gente amar as pessoas, sabe? É você, independente de a questão que a religião que ela faz parte, se você conhece ou se você não conhece, você sentir uma empatia pelas pessoas, você sentir um amor por elas, porque Jesus Cristo era assim. Jesus Cristo, quando ele começava a andar na rua, que ele saía curando o povo, era nada mais nada menos por conta que ele amava aquelas pessoas. E ele se compadecia, ele tinha piedade delas. Então é o tempo de nós, como igreja, começarmos a fazer isso. Um dia desse eu fui surpreendido no meu consultório. Foi engraçado assim, que eu fiquei meio sem saber o que fazer na hora. Aí veio uma pessoa, né, no meu consultório, e era uma pessoa que era de outra religião, e essa pessoa estava caracterizada com a roupa dessa religião. E eu a recebi no meu consultório, ele queria conversar sobre um projeto que ele estava. Aí eu disse, amém, entra aí, vamos conversar. E comecei a conversar com essa pessoa. E essa pessoa falou, estava fazendo um projeto social, enfim, queria uma contribuição. E disse que queria que eu fosse com ele levar essas cestas. Aí eu disse, querido, ó, na hora eu fiquei sem saber o que fazer, mas na hora deu um estalo, uma estratégia. Deu o valor que ele quer. Aí eu disse, me dá teu Pix aí, irmão. Aí ele se apresentou para mim com o nome de uma mulher que eu nem lembro agora, sinceramente. E eu pedi o Pix dele, fiz o Pix na hora. E aí eu disse, ô irmão, é o seguinte, eu não vou, eu estou lhe ajudando aí na coisa, muito legal o projeto que você está fazendo, né, de dar comida para as pessoas. Eu não vou poder participar junto com você, porque eu estou bastante ocupado e eu faço parte de um outro tipo de religião, e eu tenho muita atribuição lá, não tenho muito tempo para ir, final de semana bem preenchido. Então, eu não vou poder participar com você da ação social, mas parabéns pelo projeto. Mas eu queria te pedir uma coisa, eu posso orar por você? Aí ele disse, pode. Aí ele fez assim, meu nome é Tiago. E aí ele sentou e fez assim, levantou a mão para receber a oração. Ele era de outra religião. E ele se apresentou como uma mulher. No momento que eu disse que ia orar, ele disse que era Tiago. Então, na verdade, o que Tiago estava precisando era de alguém que amasse ele, independente de como ele se vestia, independente da religião que ele professava. Sabe? As pessoas estão precisando de amor, querido. A gente tem que parar de olhar agora e fazer acepções. Ah, aqui não, aqui lá. Meu irmão, ama todo mundo. Sabe? E a gente tem uma mania, às vezes, né? Como ser humano, é meio desconfiado. Graças a Deus, eu nunca tive esse problema de ser desconfiado, não. Eu sempre tive para mim, eu acho que isso é qualidade, mas as pessoas, alguns, dizem que é complicado, é meio termo. Eu sempre confio nas pessoas 100% até que ela me prove o contrário. Todo mundo que chega, que eu conheço, confio. Confio sim, irmão. Depende do cara, você vai fazer isso.
Eu confio que ele vai fazer. Até que ele me prove que ele não fez, ou até mesmo vai fazer. Então, é tempo de nós começarmos a parar de se preocupar tanto com nós, com a gente, com o eu. É tempo de a gente ser mais altruísta do que ser egoísta, sabe? E Paulo, ele tinha esse costume, meu irmão. Você pode ver que todas as igrejas que ele mandava a carta, a primeira coisa que ele fazia era dizer que estava feliz com a pessoa, que ele orava por ela, que tem orado por ela, ele sempre falava isso. E a gente, como um bom servo cristão, a gente precisa imitar esse tipo de coisa que são boas para nós. Então, querido, eu quero chamar a atenção para você, que é tempo de a gente amar as pessoas. E com isso, quando a gente ama, a gente dá o nosso melhor, não é assim? O que é que você tem de melhor para dar para alguém? Eu só tenho Deus. Isso para mim é o meu melhor. Então eu posso dizer que para qualquer pessoa que eu amo tranquilamente, porque eu quero dar Deus para todo mundo. Não é assim? Quando a gente ama, a gente dá o melhor que tem. O melhor que tem para mim é Deus, então eu dou para as pessoas, então eu amo as pessoas. Então a gente precisa ter essa consciência, né? E é engraçado, vocês vão ver mais para frente, que Paulo ele fala tudo isso para Filemon, mas tinha uma treta aqui. Filemon, a pessoa que Paulo ele faz toda essa apresentação, diz que gosta, diz que ama, mas Paulo queria enviar uma pessoa para estar junto com Filemon. Mas Filemon tinha tido um problema com esse camarada. E aí entra a ideia do perdão. O perdão ele só acontece se você ama. Se você não amar, irmão, pode ter certeza, o cara não perdoa. Só perdoa quem ama. E primeiramente a Deus. Então eu vou ler aqui para vocês entenderem, eu estou falando mais ou menos de Filemon, e vai lá para o versículo 10 do livro de Filemon, diz assim: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésio, que gerei entre algemas. Antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me sirva nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Aleluia. Pelo que ele fala aqui, esse camarada tinha tido uma treta com Filemon. Inclusive, ele devia algo para Filemon, e ele estava meio chateado. E eles tiveram essa briga. Mas Paulo ali, né, ele convivendo com esse Onésio, ele percebeu que Onésio ele mudou algumas atitudes. E aí ele pediu, estou mandando ele para aí, eu peço que você o receba, sabendo que você é um cara que ama muito e que tem uma fé e que acolhe as pessoas. E aí ele envia, mas ele começa a dar um bocado de recomendação, porque ele sabia que Filemon estava ferido com o cara. E aí Deus ele começou a falar comigo, que esse momento agora, talvez, alguém tenha te ferido, como um irmão. E a gente está num momento bem propício para isso, né? Teve essa questão de política aí, divergência de pensamento, enfim. E alguns irmãos acabam meio que agredindo o outro.
Só que, às vezes, a gente fica chateado e não quer nem conversa mais com uma pessoa. Mas a gente é diferente, querido. Sabe? A gente é filho de Deus. A gente crê em Jesus Cristo. Aquele que perdoou ao ponto de entregar sua própria vida. Sabe? Jesus Cristo, ele é um grande exemplo de perdão. Porque mesmo Pedro negando 3 vezes, a primeira pessoa que ele procura quando ele ressuscita é Pedro. Então eu e você, como imitadores de Cristo, a gente precisa ser assim também. E a gente precisa perdoar as pessoas, e não só perdoar, mas passar a amar. Você vê que Paulo aqui, ele se compromete, ele diz, eu pago até as contas que o cara está te devendo aí, mas recebe ele aí. E engraçado que ele diz que paga as contas, mas ele diz assim também, anima o meu coração recebendo ele. Veja como foi importante a postura de Paulo nessa reconciliação de Onésio e Filemão. E uma coisa interessante ele disse aqui, ele disse assim, ele foi tirado de você por um tempo para que ele voltasse para sempre. E Deus falou que existem pessoas, eu não sei se é o teu caso, tem pessoas que saem da nossa vida de uma forma súbita e a gente sente pra caramba. Mas às vezes, querido, esse tempo é um tempo de preparação de Deus, para que depois você volte a caminhar com essa pessoa e você tenha uma vida longa com ela. E muitas vezes a gente questiona, a gente fica, poxa, mas fulaninho era tão amigo, a gente vivia junto, a gente fazia tudo junto, e por que ele se afastou? Irmão, tem coisas na nossa vida que às vezes a gente precisa perder, ter um afastamento para que Deus venha tratar, tanto eu como o outro. Então a gente precisa entender quando Deus ele se posiciona dessa forma, mas o que Ele mais quer de mim e de você é que você ame e perdoe. Independente do que a pessoa fizer com você, nós somos, assim, propícios a erros. E a gente não pode fazer como o mundo tem feito. A gente está vivendo uma sociedade de pessoas descartáveis. Sabe, se você parar e pensar, até os casamentos hoje são meio que descartáveis. Quando o amor acaba, a gente separa. Eu estava olhando um dado sobre separação, e no ano de 2021, houveram mais de 80 mil separações no Brasil. Você tem noção que é 80 mil separações no Brasil? Aí você pode dizer, não, Ricardo, mas o número do Brasil é grandão, o Brasil é gigante, tem muita gente. É verdade, mas casamento é para sempre, irmão. Esse dado tinha que ser muito menor do que isso, ou até mesmo não existir, porque o projeto de Deus é esse. Mas as pessoas têm sido assim, as pessoas descartam fácil. Quando você, não, fulaninho não está fazendo o que eu quero, vaza. Sai do meu grupo, exclui do grupo do WhatsApp. Então, meu irmão, a gente precisa parar de permitir que as coisas do mundo adentrem a igreja. É tempo de a igreja ser chacoalhada, irmão. É tanta coisa que a gente está vivendo nesses últimos tempos. O pastor Márcio fala muito, negócio dos caminhoneiros, agora veio a pandemia, agora a política. É tanta coisa que está acontecendo. Isso é para Deus chacoalhar quem é igreja e quem não é. E eu e você precisam ser encontrados por Deus pronto para acolher, irmão. É tempo de acolhimento, as pessoas estão sendo descartadas por aí, mas existe uma igreja preparada para receber essas pessoas. Se o mundo disser que a pessoa não presta, a gente diz que ela presta. Porque a gente conhece um Deus que muda a pessoa. A gente conhece um Deus que transforma a vida. Então a gente precisa não mais fazer com que as pessoas sejam descartadas aí no mundo e a gente deixar para lá. Traz para perto, irmão. Conexão é uma coisa incrível. Eu amo a conexão. Eu sempre digo para o pessoal na minha conexão que eu sou muito abençoado quando acontece a conexão nas terças-feiras. Porque é muito bom para mim, sabe? Eu gosto daquilo, aquele calor. As pessoas acrescentam na minha vida, a unção que tem na vida de cada um, sabe? Me faz crescer cada dia mais. E o meu interesse é esse, é crescer em Deus. Se eu quero crescer em Deus, eu preciso me juntar com pessoas que são de Deus. E esse ajuntamento na nossa casa é incrível, é muito bom. Então, eu já quero deixar aqui uma atenção para você que não faz parte de Conexão, em nome de Jesus. Se junta à Conexão aí, vem fazer parte com a gente, irmão. Porque tem muita coisa de Deus a ser liberada nas conexões também. Amém? Então, meu irmão, eu tenho visto, essa questão. E
E é uma coisa incrível o descarte que existe, não só das pessoas, a nossa sociedade hoje. Se você até compra uma televisão hoje, ela é descartável. Uma televisão levar uma queda, irmão, já era. Ela se quebra todinha. Um celular, né, tem uns celulares melhorzinhos, mas cai e quebra, tudo é descartável hoje. Quebrou, compra outro celular, em vez de consertar, porque não presta. E assim são as pessoas também. Ah, fulaninho não presta, vaza. Mas eu e você, como igreja, a gente precisa fazer diferente. Sabe? Porque Deus, ele faz diferente, Deus, ele age diferente. Então, eu, como imitador dele, eu preciso fazer diferente. E eu queria abrir uma passagem onde Deus fez diferente. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Oséias, capítulo 1. E é incrível aí o que Deus, ele faz, porque nesse momento aqui, a igreja atrai o Senhor, né? E eu queria ler aqui com vocês o capítulo 1, versículo 2. Diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Queridos, quantas e quantas vezes... Aí você fala assim, não, mas eu não sou envolvido com prostituição. Às vezes a gente pensa que prostituição, nesse sentido aqui, é só receber um dinheiro para se relacionar. Mas não tem nada a ver com isso, querido. Quando ele diz que a terra se prostituiu, a terra deixou de fazer o que Deus mandou ele fazer, e a terra começou a pecar. Tem pessoas que começam a se relacionar com o pecado e acham super normal. Tem até pecado de estimação. Tem gente que, meu pecadinho, deixa ele aqui comigo, não está fazendo mal a ninguém. E muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu não faço nada de errado, Ricardo. Minha vida é totalmente tranquila. Mas também não faz o que é certo, né, irmão? Você não fazer o que é certo é mesmo que você estiver fazendo errado. Porque isso é omissão. Quando eu e você não se preocupa, não, mas eu me salvei aqui, está tudo certo, estou indo para o céu, não peco, amém. Mas não é isso que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para ser boca de Deus. Deus te chamou para cuidar de vidas. Deus te chamou para fazer a diferença nessa sociedade. Deus conta comigo e com você. Deus poderia muito bem ter dado esse evangelho maravilhoso, esse evangelho santo, para os anjos. Mas Ele preferiu dar para mim e para você. Sabe, e se Ele deu essa responsabilidade, irmão, abraça. Faz diferente. O evangelho não é um livro qualquer. Isso aqui é a palavra de Deus, é tão valioso, irmão. Você precisa ter carinho com a palavra de Deus. E Oséias, aqui, né, ele toma uma mulher como uma prostituta e tem filhos. E Deus, quando ele faz isso, ele queria mostrar como é ruim um relacionamento onde você é traído. E aí você diz assim, não, mas eu não tenho traído Deus, eu não tenho ido para outra religião, ou sei lá, outro Deus. Mas trair Deus é quando você mente. Quando você não quer ir para a igreja porque está com uma unha da mão quebrada. Quando você diz, pai, eu estou tão cansado, cheguei do trabalho, trabalhei a semana inteira. E aí é massa quando o pastor diz assim, e eu sou desocupado, né? Meu irmão, para de dar desculpa para fazer o que Deus te chamou para fazer. É tempo de você chamar atenção, assim, eu quero fazer. Chama a responsabilidade para você, irmão. Deus, Ele está procurando filhos assim. Chegou o tempo de chamar a responsabilidade, dizer assim, Deus, eu estou aqui para fazer, o que é para fazer? O que é que o Senhor quer que eu faça? Tem pessoas que vivem de um jeito e nunca perguntam para Deus, Deus, e o que é que o Senhor tem para mim? Você já parou para pensar, durante toda a sua oração que você faz, durante a semana, quantas vezes você pergunta a Deus o que Ele quer que você faça? Já parou para pensar nisso? Deus está te chamando para dizer assim, filho, dá um tempinho para mim aí, se envolve com minhas coisas. Quando a gente começa a se envolver com as coisas de Deus, irmão, as coisas da gente vai voando assim, vai a anos-luz. Eu tinha uma ideia de dizer que depois que meus filhos nasceram, que eu não queria morrer porque eu sabia lá quem ia cuidar dos meus filhos, da minha esposa.
E aí Deus diz assim, não fique preocupado em não morrer por causa disso, não, porque eu cuido dele muito melhor do que você. E aí eu entendi, é verdade. Isso aí eu já mudei o texto, né? Senhor, eu quero morrer porque eu quero estar na tua presença, mas não. Porque às vezes a gente começa a criar situações, né, para dar desculpas. Não, porque isso, porque aquilo, meu irmão, se entrega às coisas de Deus. Ele cuida de você. Sabe, mesmo aqui, você vai ver, se você for ler o livro de Oséias, tanta coisa esse povo fez, tanta idolatria, tanta traição a Deus. Mas o que é mais maravilhoso é que no final, vê o que Deus diz para esse povo. Olha que o povo era não cego, irmão. Era coisas de sensualidade, era envolvido com coisas, tudo que era errado eles se envolviam. Mas no capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Deus ainda no final, ainda chama atenção. Vem para cá, irmão. Tu está todo troncho, tu está todo sujo, mas eu estou aqui para te limpar. Eu estou aqui para cuidar de você. O mundo te detonou, mas eu estou aqui para cuidar de você. Eu estou aqui para pegar você no braço, para dar o carinho que você precisa, para dar o amor que você precisa. Irmão, quando a gente se entrega a Deus, é impressionante que as nossas lágrimas são enxugadas por Ele. Então, meu irmão, procura a viver, sabe, a vontade de Deus, porque se nem Ele, diante de toda essa traição que Israel fazia, abriu mão deles, por que você vai abrir mão das pessoas? Por que você vai descartar as pessoas? Porque a gente, às vezes, fica chateado com alguém e realmente dá vontade até de nem olhar para a cara da pessoa, né? Eu acho engraçado que, uma vez um pastor pregando, ele disse assim, rapaz, me perguntaram se eu já tive vontade de separar da minha mulher. E eu disse, não, cara, vontade de separar não, mas de matar já tive várias vezes. Mas não fez, né? Glória a Deus. Então, é verdade que tem hora, meu irmão, que tem uns irmãozinhos que só Jesus na causa. Sabe? Que você tenta ajudar, tenta chegar junto, mas o cara não quer. Mas mesmo assim não desiste. Porque eu e você está aqui hoje, porque alguém não desistiu de mim e de você. Eu me lembro quantas e quantas vezes as pessoas vieram pregar para mim, falar de Jesus, e eu dizia, Jesus é um comunista, meu irmão. Sabe, eu não queria saber de nada das coisas de Deus, não. Eu não escutava, quando o crente vinha pregar para mim, eu dizia, meu irmão, não vem com essa conversa fiada, não. E as pessoas não desistiram de mim, cara. E hoje eu estou aqui, sabe, para a glória de Deus. E sou tão apaixonado por esse Deus que eu dizia que era um comunista, meu Deus, como eu era burro. Sabe, e quando eu conheci essa pessoa, eu disse, meu irmão, se todo comunista fosse assim, eu quero ser comunista mesmo. E aí virei esse comunista aqui. Não na ideologia, tá? Mas o Jesus. Meu irmão, vale a pena você investir nas pessoas. Sabe, a Bíblia diz que quando um pecador se converte, faz festa no céu. Deus se preocupa com vida, então eu e você precisamos se preocupar com vida. A gente precisa estar preocupado com o nosso irmão, que ele está passando. Quando você vê, tem hora assim, eu não sei se vocês passam isso, mas eu passo. Tem dia que eu sonho com alguém, tem dia que eu penso numa pessoa. Eu não conto nem duas conversas, eu ajoelho e oro, que eu não sei nem o que é. Mas, meu irmão, tem hora que Deus está te chamando para orar por uma pessoa e é livramento. Você vê o testemunho de Maneco que ele contou? Sabe, ele estava ali orando em línguas, ele não sabia o que era, e ele declarou aquilo. E a irmã foi salva, meu irmão. Sabe, pelo poder da oração. Então, se você estiver chateado com alguém, eu quero te constranger nessa noite e dizer assim, fala com a pessoa, irmão. Resolve. Não deixa a coisa mal resolvida. Porque coisa mal resolvida vai virando amargura, e a amargura te mata. Então, meu irmão, é tempo de a gente se organizar, sabe, colocar tudo em seu devido lugar para fazer a vontade de Deus. A igreja não pode perder tempo, irmão, não tem tempo para a gente perder. Sabe, o mundo está muito doido. O mundo está tragando o pessoal de todo jeito. Meu irmão, você vê aí a falta de amor uns pelos outros e a gente faz, caramba, o que é isso? Acabou o respeito, acabou tudo. Mas existe uma esperança. E a esperança está em Jesus Cristo.
E quem carrega ele sou eu e você. Nós somos a esperança do mundo, irmão. Sabe, não é que nós pessoalmente, a minha pessoa é a esperança, mas o que eu carrego é a esperança do mundo. O que você carrega é a esperança do mundo. Tem pessoas esperando por você. Nesse exato momento tem pessoas querendo se matar, irmão. Tem pessoas querendo tirar sua própria vida, porque não suporta mais o que estão sofrendo. E o que nós vamos fazer com isso? Ficar sentado, numa cadeira confortável, num ar-condicionado, e somente recebendo uma palavra e louvando a Deus e pronto, e vai para casa e está tudo bem? Não, meu irmão. A gente precisa se importar com as pessoas. Aproveite um dia, né? Às vezes as pessoas até pensam assim, mas eu não tenho tempo. Cara, tem tanto momento que a gente pode fazer algo diferente na vida das pessoas. Eu digo para mim mesmo, eu digo, meu irmão, se eu não pregar um dia, eu sou o maior escroto que existe nesse mundo. Porque todo dia eu tenho contato com gente, irmão. Todo dia chega alguém no meu consultório. Se eu não falar de Deus um dia sequer, é porque eu não tenho vergonha na cara. Sabe? Então, a gente precisa fazer a diferença. Você está muito cheio de trabalho, irmão? Prega no trabalho. Fala para as pessoas de Jesus lá. Tem pessoas precisando de você. Tem crente que trabalha num lugar que as pessoas nem sabem que o cara é crente. Pelo amor de Deus, irmão. Eu lembro que eu fiz faculdade com uma menina e estava acabando a faculdade, eu descobri que ela era cristã. E depois eu descobri que ela era filha de um pastor de uma igreja gigante aqui em Pernambuco. Eu disse, como é que essa mulher passou esse tempo todo aqui calada, velho? Eu não era nem crente, eu não escutei falar de Deus através dela, não. Porque ela nunca abriu a boca para falar de Jesus para ninguém. Como é que pode isso, irmão? Eu me sinto incomodado se eu chegar num canto, meu Deus. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Eu só posso falar do que eu estou cheio. Se eu estou cheio de Deus, eu preciso falar de Deus. Eu não posso chegar num lugar e ficar pagando de doido, não, irmão. Eu fiquei muito decepcionado. Depois eu cheguei para ela e disse, minha irmã, você nunca disse que era crente. Como é que pode um negócio desse? Sabe? Ela não precisava dizer assim que era crente. Ela precisava falar do amor de Deus para as pessoas. É porque, às vezes, tem pessoas que acham que tem lugares para falar de Deus e lugares que não. Uma vez eu escutei, meu irmão, fiquei muito decepcionado também esse dia. Eu estava fazendo seminário numa outra denominação, e o professor, dando aula lá de seminário, o professor cheio de letra, o cara desenrolado, sabia de tudo, escatologia, disso, daquilo, outro. E, coincidentemente, o cara era dentista. Mano, ele disse assim, olha, a gente precisa ter muito cuidado. Porque eu, por exemplo, no meu consultório, eu não fico pregando para ninguém, não. Porque eu preciso respeitar o espaço das pessoas. Eu digo, o quê? Ah, pois lá no meu consultório, a pessoa escuta louvor sem querer, irmão. Porque, olha, quando eu chego num barzinho para comer alguma coisa, tá tocando a música que o dono quer, irmão. Aí eu vou chegar no meu consultório e vou botar a música que o bonitão quer. Que nada, meu irmão. Eu vou ser omisso a esse ponto. Eu fiquei muito decepcionado. Como é que o cara, professor de um seminário, dizer que o consultório dele ele não fala de Jesus? Meu Deus do céu. Para mim, ele não entendeu quem é Jesus. Como que pode, velho? Eu vou ser dentista cristão, em vez de ser cristão dentista, não pode. Isso não faz sentido. Sabe, eu não consigo conversar com uma pessoa e daqui a pouco não fluir algo da parte de Deus. Mas sabe quando é que começa a acontecer isso? Quando a gente começa a ter amor pelas pessoas. Quando a gente ama, irmão, é inevitável. A gente quer dar o melhor para a pessoa. Então, todo mundo que entra no meu consultório, até aqueles que não querem escutar, quando a gente percebe que o cara não quer conversa, te trava, amém, fica só escutando um louvorzinho lá. Isso aí não tem para onde correr. Problema dele. Não tem problema nenhum. Ah, não vou mais naquele irmão não, porque ele só escuta louvor. Amém, irmão. No meu consultório você vai escutar louvor. Pode dar o que for. Então, eu não posso entender que uma pessoa separa. Sabe, separar não, porque a minha vida secular e a minha vida espiritual, isso não existe. Se mistura tudo. Não tem como a gente separar a nossa vida secular da nossa vida espiritual. A gente é um ser espiritual, irmão. A gente só está nessa carcaça velha que a gente anda, porque a gente ainda está na terra. Mas até ela, ó, vai acabar. Só vai ficar o teu espírito, irmão, com o corpo glorificado que você vai ter. Então, irmão, ama o povo. Ama.
dá tudo para as pessoas, se doa. E aí você pode dizer, não, mas eu posso ser decepcionado. E daí? E daí que você vai ser decepcionado? Jesus foi. E nem por isso ele parou. Ele poderia ter parado, se eu vou subir nessa cruz, nada. Um ladrão, fuleiro, me vendeu. O outro já me negou 3 vezes. O fuleiragem tudinho correu. Ele podia parar, disse, eu vou lá subir nessa cruz. Podia ter parado. Mas ele foi até o final. Sabe por que ele foi até o final? Porque ele pensava em mim e em você, irmão. Então o que é que eu vou fazer com isso? Ah, não, Ricardo, porque eu tenho medo de me decepcionar com as pessoas. Se decepciona, benção. Fica tranquilo. Tem uma coisa que eu aprendi logo no começo da minha caminhada, que eu levo isso para a vida toda. Eu descobri que é pecado se decepcionar. Então, para mim, como eu corro de todo pecado, eu não me decepciono com ninguém. E aí a galera fala assim, mas ninguém nunca fez uma coisa que te decepcionasse. Fez, várias. Mas só que minha confiança não está nas pessoas. Minha confiança está em Deus. Então, independente do que a pessoa fizer, eu posso dar para ela, não, mas eu dei para fulano, fiz tudo, dei minha vida inteira, o cara deu as costas. Amém, irmão, ele que perdeu. Porque se ele tivesse junto de mim, eu ia continuar amando. O que está perdendo é a pessoa que se afasta de você, irmão. Não se preocupe em se decepcionar, sabe? Mas se preocupa em não decepcionar o Pai. Eu queria chamar o louvor aqui, para me ajudar. Amém? Às vezes a gente pensa muito. Sabe aquele ditado que diz assim, quem pensa muito não casa? A gente tem que parar de pensar, irmão. Flui nas coisas do Senhor. Começa a fluir em Deus. Não te preocupa com o resultado que vai ter. Às vezes tem coisas que é decepcionante na nossa vida, né? A gente pensa assim, eu até estava conversando com o Binho, a gente se esforçou pra caramba aí para acontecer esse luau. Inclusive Binho, bicho, meu Deus do céu. Eu fiquei com pena do bichinho, ele não conseguiu nem para cá tomar banho para tocar. Ele tocou sujo, passou o dia todinho lá trabalhando e ficou direto para tocar. E eu fiquei com muita pena dele. E a conversa que eu e Bion teve antes de começar o luau foi o seguinte, mas a gente crê, meu irmão, que vai ter colheita. E a nossa motivação foi essa. E aí Bion contou para mim, né, que ele foi tomar uma água, ele sentou e disse, Senhor, eu não aceito menos do que 10 vidas não. Que trabalho arretado. E aí eu disse, amém, irmão, eu creio nessas 10 vidas. Aí a gente fez o luau, foi benção, a gente louvou e tal. Aí eu fiz o convite para o povo lá, dei a oportunidade para as pessoas que quisessem entregar a vida para Jesus. E para nossa alegria, ninguém entregou a vida para Jesus. E aí, mano, a gente fica assim, não, Jesus, eu não creio. Estava no final do dia, eu com a cabeça doendo, que só Bill super... O Bill estava tão cansado que o olho dele estava virando assim. A gente olhava para Bill, o olho dele fazia assim. Só que a gente, humanamente falando, pensando assim, poxa, será que não surtiu efeito? E é engraçado que quando a gente estava no final, esperando o caminhão para buscar o negócio do som, as coisas, passou algumas pessoas e perguntou, onde é que é essa igreja, cara? Do massa, velho, vou visitar lá, viu? Ou seja, as pessoas escutaram, irmão. A semente foi plantada. Sabe, não é o que eu e você pode fazer, mas é Ele que vai fazer. Às vezes a gente faz as coisas querendo um resultado imediato, porque a gente é imediatista. Eu não sei você, mas uma tuia de gente está escutando um WhatsApp no 2x, né? Porque o povo é acelerado, eu não aguento escutar aqui, que meu raciocínio não acompanha. Eu tenho que botar em 1, se eu botar, eu boto até -1, para o pessoal falar. Mas tem gente que é tão acelerado que bota no 2, bota até 10 vezes. E a gente quer as coisas imediatas. Mas eu quero dizer para você que tem coisas que você planta para Deus hoje, que lá na frente você vai ver o fruto. Então não desanima, continua plantando, continua semeando na vida das pessoas. Mesmo que você não veja nada, mesmo que você olhe e fale assim, meu Deus do céu, eu estou perdendo meu tempo. Não está perdendo tempo, benção. O pastor Márcio sempre fala, Deus é um bom pagador. Ele não vai ficar te devendo nada. Você vê que nem Paulo ficou devendo, você viu? Quando ele mandou a carta para Filemão, ele disse, olha, o que tiver do menino eu pago. Imagina se Deus vai deixar de pagar. Deus não vai ficar te devendo nada, meu irmão. Planta, semeia na vida das pessoas. Tem muita gente esperando por você, querido. E você, que está aqui nessa noite, e que talvez esteja na condição de Onésio. Onésio foi um cara que ele andou com Filemão.
tudo indica que eles eram irmãos em Cristo. Só que teve um momento que tiveram uma treta entre os dois e Onésio se afastou. A Bíblia relata que Onésio estava como um escravo, uma condição de escravo. Eu não sei se você hoje está nessa condição de Onésio. Só que Onésio, ele encontrou com um cara chamado Paulo. Paulo era um amor em forma de gente, cara. Ele disse, eu me gastarei e me deixarei ser gasto pela obra do Senhor. Ele amava a vida. Ele amava a obra de Deus. E Onésio topou com esse cara, irmão. E hoje eu quero dizer para você, eu não sou Paulo e Paulo não está aqui, a não ser o Dianinha. Tem outro aí não, né? Mas existe alguém chamado Jesus Cristo, que está bem acima de Paulo. E ele está aqui nessa noite. E se você se encontra na condição de Onésio, você está como um escravo de algo. Existem situações, às vezes as pessoas pensam que ser escravo é levar chicotada, é ter uma corrente nos braços, é estar preso num lugar. Mas eu quero dizer para você que escravidão é várias coisas. Você sabia que um relacionamento te deixa escravo? Você sabia que um filho pode te escravizar? Você sabia que um trabalho, uma busca incessante por uma felicidade te escraviza? Eu era escravo da felicidade. Eu era doido para ser feliz. Buscava isso incessantemente. De forma que eu preenchia meu dia com várias coisas. E talvez você esteja hoje sendo escravo por essa busca da felicidade. E eu quero dizer para você que existe alguém que quer te libertar nessa noite. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele está aqui dizendo assim, ó filho, eu estou aqui, eu tenho coisas novas para você. Eu vou te libertar e eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida. E ele está dizendo para você, ó, existe um grupo aqui, chamado Igreja de Casa Caiada, que ama pessoas. E ele quer cuidar de você. Essas pessoas que estão aqui, irmão, quer cuidar de você. Se você está na condição de Onésio hoje aqui, precisando de um cuidado santo. Talvez Jesus Cristo, nessa noite, ele queira te libertar e queira te enviar para Filemão cuidar de você. Filemão era um cara gente boa, velho. Filemão era um cara que amava as pessoas e que tinha muita fé e gostava muito da obra de Jesus. E Jesus Cristo está dizendo para você hoje, ó, Filemão está por aqui. Só falta você ser liberto, que eu vou mandar você ter com ele. Você está aqui nessa noite que está vivendo uma vida que poderia melhorar. E aí você pode também dizer assim, cara, mas a minha vida está tão boa. Estou trabalhando, tenho saúde, minha família é boa. Tudo está fluindo. Mas, meu irmão, o ser humano tem um vazio dentro do coração dele, que é do tamanho de Jesus. Tu pode botar trabalho, tu pode botar família, tu pode botar dinheiro, pode botar diversas coisas. E não vai preencher. Só ele que pode preencher. E até as pessoas mais ricas desse mundo são pobres de Deus também. Precisam do Senhor. E você pode dizer, eu lembro que um amigo, quando eu falava de Jesus para ele, ele dizia, Ricardo, Jesus, a igreja, ele é para pessoas como você era, que era desregrado, você corria atrás das coisas, você era meio que irresponsável e tal. E eu disse para ele assim, bicho, quando Jesus encontrou com Paulo, Paulo tinha uma vida top, irmão. Paulo era letrado, tudo fluía na vida dele. Inclusive, ele era judeu, né? Você não conhece um judeu liso. Paulo tinha vida tranquila. Mas um dia ele precisou encontrar com Jesus para mudar a vida dele. Então, ainda que tua vida esteja boa pra caramba, não tem nada melhor, não tem nada tão bom que não possa melhorar. Jesus Cristo, ele quer mudar a tua vida para melhor ainda. Se você está vivendo feliz, Deus ele quer te fazer viver mais feliz. E com isso, ele te diz assim, filho, se tu fizer um voto comigo hoje, eu te dou o direito de ser chamado filho de Deus. Eu te dou a salvação. Tem pessoas vivendo como se um dia Jesus não fosse voltar.
irmão, se você tiver certo, ele não volta e tudo bem, tua vida está filé. Mas se ele voltar, a gente vai subir, tu vai ficar. Mas por que tu vai subir, Ricardo? Porque tu é santo? Não, porque eu aceitei ele, ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. E ele tem mudado a minha vida nesse decorrer. E ele quer mudar a tua, irmão. Está faltando algo dentro de você. Não adianta você dizer que não está. Deus está falando comigo que tem pessoas aqui que estão inquietas. E eu quero te dar a oportunidade nessa noite de fazer essa aliança com Deus. O Senhor está te esperando de braços abertos, irmão. E se você está aqui essa noite, levanta a tua mão para a gente orar por você. Dá um sinalzinho.